Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um bom planejamento de marketing para esse ano, para 2026. O que você tem que levar em consideração e o que você não pode deixar de analisar, tá? Galera, tem muitas coisas que, dependente do ano, você tem que colocar no seu planejamento de marketing. Porém, esse ano tem algumas particularidades acontecendo no mundo como um todo e também no Brasil. Por isso é importante você levar em consideração algumas coisas. Mas, antes de falar dessas coisas, vamos falar das coisas mais básicas, né? As coisas que você tem que colocar no papel, que você tem que estudar para você criar o seu planejamento de marketing, de comunicação para esse ano. E isso é importante. Por que é importante fazer esse planejamento? Eu tô lançando esse vídeo em fevereiro. O melhor dos mundos seria você já ter preparado esse planejamento no ano passado. Se você não preparou ainda, prepare com base no conteúdo desse vídeo. E se você já preparou, dá uma olhada com o que eu vou passar aqui, se tá alinhado com, se você não esqueceu de nada, com base nas coisas que eu vou mandar nesse vídeo aqui, tá? Primeira coisa que você tem que definir quando você vai fazer um planejamento de marketing é definir certinho as suas KPIs. O que são as KPIs? O que são essas famosas KPIs, né, que o pessoal chama? São as métricas-chave, as métricas que realmente importam para você. E cada negócio vai ter a sua métrica. Por exemplo, se você tem um e-commerce, você tem que... Suas métricas principais é atenção, ou seja, alcance, cliques para o site, retenção no site, checkout e venda. Então você vai ter que desenhar, colocar um gráfico nisso, definir essas KPIs e começar a analisar a partir de agora. Se você já analisava essas KPIs, faz um ajuste, vê se está faltando alguma. Se você não analisava essas KPIs, inclua ela no seu dia a dia. Mais do que isso, se você já tem histórico, ou você já conhece alguém do mercado, já tem alguma mentoria da sua área, ou até com as IAs mesmo, procure entender quais são as médias dessas KPIs que são interessantes para o seu negócio. Então, por exemplo, quanto que eu posso pagar por alcance, quanto que eu posso pagar por clique, quanto que eu posso pagar por checkout e quanto que eu posso pagar por compra. Para você saber exatamente qual que é a sua margem, qual que é o seu custo de aquisição. E defina metas em cima dessas KPIs. Então, por exemplo, eu tenho a meta de alcançar X pessoas. Eu tenho a meta de levar tantas pessoas para o meu site. Eu tenho a meta de levar tantas pessoas para o checkout e eu tenho a meta de levar tantas pessoas para compra. Logo, eu consigo trabalhar cada etapa para otimizar bem essas KPIs. E em cima dessas KPIs que você vai desenhar os canais de vendas, os canais de aquisição. Se você vai fazer Instagram, se você vai fazer LinkedIn, se você vai fazer Google. Você vai parar de fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo e vai começar a fazer as coisas porque elas fazem sentido no seu negócio. Eu conheço muitos negócios que não rodam Instagram e são super bem sucedidos porque eles têm um canal de aquisição que funciona muito bem para eles e que é barato de conseguir clientes. Então é isso que você tem que analisar. Já trazendo por outro lado, você analisa também as oportunidades de mercado que você tem. Então, quais canais você não está usando hoje que você poderia usar? Porque ao mesmo tempo que eu falo que você tem que analisar segundo as KPIs, analisando inclusive segundo as KPIs, quais outros canais que você não usa? Você já está no Instagram? Já está fazendo conteúdo orgânico? Por que não começar? Por que não fechar o ano de repente, esse ano 2026, com um perfil bem legal, gerando demanda qualificada para você de forma orgânica? A internet, ela tem muito aquela questão de quem chega primeiro bebe água fresca. Então é muito importante você aplicar no seu negócio a vanguarda e você sempre estar avante de novas ações, de inovações em comunicação. De novo, desde que elas façam sentido para o seu negócio. Uma vez que você definiu os canais de aquisição, então você definiu os canais de aquisição baseado nas KPIs que você desenvolveu, você vai para um próximo passo, que é definir ou como você vai atuar dentro desses canais, de forma paga e de forma gratuita. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que no seu planejamento caiu lá que para você atingir as suas KPIs, você precisa estar no Instagram. Quais são os caminhos para você alcançar aquelas metas por meio do Instagram? Você tem o conteúdo orgânico e você tem o conteúdo pago, que você patrocina, você tem influenciadores, você tem vários canais dentro desses canais. Você também é importante definir ali no seu planejamento quais dessas ações você vai testar e qual que é o seu limite ali de teste. Então, por exemplo, meu limite de teste aqui é um budget de X. Se eu passar esse budget, eu vou deixar de lado, tá? Então é importante você definir isso também. Como você vai atuar? Orgânico, não orgânico, e depois vai desdobrar mais uma vez e você vai chegar na questão de quantidade, volume, produção mesmo. Quantos posts você vai fazer, quantos criativos você vai produzir, quantas campanhas você vai rodar, quanto você vai gastar pro canal, e aí você vai conseguir distribuir certinho. Dessa forma, a hora que
simples, né? Primeiro você define as suas KPIs, suas metas, depois você vai desdobrando isso em canais, depois desdobrando isso em produção desses canais. Assim você vai ter clareza do caminho que você vai seguir e vai conseguir rumar para o lugar certo. Não vai ficar tentando várias coisas, não vai ficar se distraindo e gastando dinheiro à toa. Isso é muito importante para o seu planejamento de marketing. Só de fazer isso e revisar isso no seu planejamento, você já vai conseguir ser mais certeiro na sua estratégia, né? No seu planejamento. Fazendo todo esse desdobramento. Vai ficar grande. Você pode usar um mapa mental, pode usar um Miro, pode usar um MindMaster, você pode usar um Trello para poder organizar essas ideias, pode usar uma IA, inclusive, para poder organizar. E depois você vai colocando mais comentário, como que você vai fazer, quem que você vai usar, quais influenciadores você tem de ideia. Vai expandindo isso para o seu negócio. E aí você vai ter uma noção também do quanto de crescimento você vai poder atingir, baseado no histórico. Então, se eu investir tanto, se eu conseguir bater todas as minhas metas, quanto eu consigo crescer? Desenha 3 cenários, cenário pessimista, cenário mediano e cenário otimista, né? Eu não gosto de falar realista, porque você já está colocando que realista é o meio, né? E a realista às vezes pode ser acima disso. Então, é importante você colocar dessa forma. E aí, a gente entra no segundo tópico desse vídeo, que são as questões extras que você tem que levar em consideração. Então, depois de feito todo esse mapa, desenhe em volta dele o que você vê como um modificador externo da sua estratégia. O que é um modificador externo da sua estratégia? Copa do Mundo, eleições, um grande acontecimento, de repente alguma coisa e as IAs, por exemplo. Como que esses modificadores podem te ajudar, se você tivesse consciente deles, e como que eles podem puxar um pouco para baixo a sua meta, e como que você reverte isso com ações. Então vou dar o exemplo da IA. A IA, ela vem para ajudar na maioria dos processos, mas ela pode vir também como uma avalanche de concorrência. Então você tem que avaliar isso e colocar isso no mapa. Então coloque em volta todos esses momentos. O carnaval, já passou, né, o carnaval, mas, por exemplo, para colocar as eleições, elas vão atrapalhar o tráfego pago, por exemplo. Então, nesse período, pelo menos nesse período do ano, você tem que ter alguma outra ação orgânica, ou já tem que ter algum canal orgânico gerando até ali. Caso você não consiga rodar, caso você fique parado em relação a lead, você continue trabalhando, não vai atrapalhar a sua operação. Então, levar isso em consideração é importante. Olhe data a data o que você vai fazer. Leve em consideração todos esses modificadores. E os modificadores positivos, como eu falei, como as evoluções que as IAs vão ter, novas campanhas que você vai conseguir fazer, novos conteúdos que você vai conseguir produzir por conta da automação, da IA e coisas do tipo. Então, tudo que você vai conseguir construir a mais por conta dessas IAs, né? E aí a gente vai para um último tópico, que é tão importante quanto, acho que é o mais importante até, que é definir em cima de tudo isso um calendário de ações. Então, uma empresa viva, uma empresa que respira, que vende sempre, ela tem campanhas constantes. O que são essas campanhas constantes? É muito interessante, independente do seu negócio, independente do nicho, independente de onde você atua, se é offline, se é online, se é e-commerce, se não... Você definir campanhas. O que são essas campanhas? As campanhas são ações temáticas que você vai tomar mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Então, por exemplo, aqui na Engaja, a gente todo mês a gente pensa em ações, em testes novos que a gente vai fazer com chamadas diferentes, seguindo o que o mercado está falando. Então, por exemplo, você pode ter na época de carnaval, por exemplo, usar um argumento em cima daquilo, fazer uma campanha em cima daquilo. Das eleições também, um vídeo criativo. Então, pensar no seu calendário do ano já, quais ações e as ideias e as temáticas dessas ações que você vai ter todos os meses. Assim a sua empresa fica viva, ela passa esse ar de coisa viva, coisa orgânica, não fica ali só no arroz e feijão, não fica ali só todo dia na mesma coisa. Isso vai te ajudar muito nas suas campanhas e nos seus resultados. E cada campanha dessa você pode colocar metas de lançamentos, de eventos, de live. Essas campanhas, por exemplo, podem envolver eventos, podem envolver lives, podem envolver movimento mesmo, sabe? Elas geralmente trazem uma narrativa, elas geralmente também trazem um movimento que você vai criar com os seus clientes e os seus seguidores. Às vezes é um movimento interno de vendas,
às vezes uma campanha interna, às vezes uma campanha externa. Então tudo isso é bom você mapear. O marketing serve para isso, e isso é bom você colocar no seu planejamento de marketing. Tá vendo como que o planejamento de marketing é uma coisa legal que você pode construir e que pode trazer muita clareza de onde você vai chegar? Você não precisa trabalhar no escuro na sua empresa, você pode... Claro que a gente não sabe o que vai acontecer e quais vão ser os resultados de cada ação, mas a gente pode prever pelo menos quais ações a gente vai tomar e como a gente vai lidar em cada cenário. Então isso que é o mais importante. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha e a gente se vê no próximo.